aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um quadro novo que se chama Babados dos Famosos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece que aqui no canal tem vídeo toda semana, todas as terças e quintas, às 7 horas da noite. E também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá, gente, os surtos e as novidades são em tempo real. Então me segue lá pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo de livros, séries e filmes. Então vamos lá falar de onde que surgiu, do que eu vou falar, o que é esse quadro Babados dos Famosos. Apesar do nome ser um pouquinho mais engraçadinho, esse quadro tem um teor um pouco mais sério. Quem me acompanha aqui no canal, é meu amigo fora daqui, me segue lá no Instagram, sabe que eu sou jornalista e assim, o negócio baseado nos fatos reais mexe com a minha curiosidade e eu tenho necessidade de assistir e contar os fatos pra vocês. Então, no Babados dos Famosos, a gente vai trazer vários artistas que fizeram muito sucesso em um certo período da vida e do nada sumiram perante a mídia. E o primeiro vídeo desse quadro que lança hoje vai ser sobre a Amanda Bynes, uma atriz que fez muitíssimo sucesso ali entre os anos 90 e os anos 2000 e do nada desapareceu. Mas para poder contar a história dela, eu tenho que também trazer para vocês mais informações e contextualizar vocês os fatos. Bom, em março desse ano, a HBO Max lançou um documentário chamado Quiet on Set, The Dark Side of the Kids TV, que traduzindo literalmente é Silêncio no Set, o lado sombrio da TV infantil. E esse documentário abordou diversos fatos que aconteceram durante as gravações e as produções desses programas de grande sucesso dos anos 90 e até 2000, produzidos dentro da Nickelodeon. A gente sabe que a indústria de filmes e séries infantis sempre foi um debate muito grande aqui na sociedade, tanto no Brasil, mas principalmente fora. Até porque as grandes séries americanas sempre explodiram e a gente via que as grandes estrelas dessas séries sempre foram adolescentes. O foco do documentário aqui é sobre a Nickelodeon, mas isso não exclui fatos que pode ser que em outras emissoras também aconteceram os mesmos tipos de que esses jovens sofreram dentro dessa emissora. Bom, a gente não vai falar no quesito tipo os que aconteceram dentro da emissora, e sim profissionais dentro da emissora que praticavam de diversos tipos, principalmente psicológicos e em alguns casos até com esses jovens e essas crianças e esses adolescentes. A gente tinha um produtor muito famoso nessa época, ele ainda é bem conhecido por conta do grande legado que ele criou, tem uma série dele que está em vigor, inclusive no canal, que é o Dan Schneider. O Dan Schneider é um cara que começou na atuação na Nickelodeon e ele era aquele cara gordinho, carismático, que fazia todo mundo rir, só que por trás de toda aquela roupagem, ele era uma pessoa muito cruel com as pessoas que ele convivia, com os funcionários dele. E quando eu falo funcionários, é de todos os tipos, desde a pessoa que estava em frente às câmeras até as pessoas que estavam atrás das câmeras. Produtores, roteiristas, criadores, desenvolvedores, atores, atrizes e tudo que você pode imaginar. E essas violências eram de todos os tipos, como eu falei pra vocês. Era mental, eu ia falar psicológica, mas mental e psicológica é a mesma coisa. Era mental, era aquela coisa tipo do preconceito. Então, eu vou colocar 2 atores negros aqui pra dizer que eu sou inclusivo. Mas não é bem assim que funciona, né? A gente sabe toda essa situação. E o Dan Schneider começou a criar vários programas que fizeram um grande sucesso pra emissora. Entre eles, algum que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é Tudo em Cima, o famoso All That, Show da Amanda, iCarly, Drake e Josh, Victorious, Zoey 101, entre vários outros nomes. Aqui eu não coloquei, mas também tem Sam e Cat, que fez muito sucesso na época que foi lançado. E nesses realities a gente trabalhava com muito adolescente, com a trajetória e com a vida desses adolescentes. E participaram desse documentário, além de jornalistas, os produtores eram todos muito especialistas e foram muito profissionais ali na sua profissão para fazer esse documentário que tinha um teor mais
pesado, mais perigoso de se abordar num streaming de grande acesso aí no mundo inteiro. Eles contam dessas figuras emblemáticas da emissora, e não só do Dan Schneider, como de outros 2 produtores que foram acusados e estão cumprindo pena agora de outras formas de sexual e moral que aconteceram na época. Bom, os atores que participaram desse documentário, que também vão ter outros vídeos futuros sobre esses outros atores também, eles sempre falavam que o Dan Schneider era aquela pessoa meio que 2 caras, conquistava você daquele jeitinho, depois que via que você era meio descartável, deixava você de lado e pulava para uma próxima pessoa, para sua próxima grande estrela do momento. E todos esses atores também comentavam da facilidade que ele tinha de pegar um personagem, algum ator, e transformar ele no grande astro da emissora, que é o caso da nossa querida Amanda Bynes. A Amanda Bynes entrou na emissora com 9 anos de idade e roubou a cena, porque ela era muito engraçada, ela era muito carismática e ela roubava a cena mesmo. Ela era tipo a nova carinha favorita da Nickelodeon, e o Dan Schneider inclusive percebeu isso nela, essa perspicaz dela ali na frente das câmeras, e resolveu que tornaria ela uma grande estrela, se não a maior estrela que a emissora já tinha visto. Todo mundo comenta ali nos bastidores que a relação dos 2 era um tanto quanto estranha, porque era uma relação de um adulto com uma criança, e era de certa forma muito íntima. Então tem até uma cena estranha ali, que eu acho que era divulgação de alguma coisa, foi algum evento, que eles estão numa banheira, ele tá todo vestido e ela tá tomando um refrigerante de maiô. Então, tipo, nunca fez muito sentido essa relação. E o Dan Schneider se sentia no papel de ser o grande mentor, o guia dela para essa vida da fama, essa grande carreira aí que ela estava por construir na época. Então ela entrou primeiramente ali no All That, com o elenco que já estava. Ele viu o potencial dela, e tanto o All That como o Show da Amanda, eles são aqueles programas bem cômicos, tipo o Sem Sentido, que era trazido em Sunny Entre Estrelas, que é estrelado pela Demi Lovato. Era um programa cheio de sketch, que tinha os personagens bem caricatos, uns personagens bem estereotipados, tipo a loira burra, o menino gordinho que faz piada, e por aí vai. E ele enxergou o potencial da Amanda nesse All That e transformou ela num show só pra ela, que era o Show da Amanda. Então o tempo foi passando, ela foi crescendo, e esses jovens adolescentes, quando trabalhavam nessas emissoras, eles tinham por lei que ter um pai acompanhado. O que é muito falado no documentário, principalmente mais pro fim dele, que a gente tem contato com entrevistas desses outros atores que participaram, é que, por lei, se tinha os pais acompanhando os filhos nas gravações, eles não verificavam os antecedentes criminais dos produtores, dos diretores, e assim vai. Porém, eles estão lutando aí para rever essa lei, porque não faz o menor sentido um ambiente que tem um monte de criança e não verificar o antecedente criminal dos jovens queridos, né? Então a Amanda Bynes começou a crescer, ela fez um grande sucesso, ela roubava a cena, ela foi escalando níveis assim de sucesso absurdos dentro da emissora, e claro, com o Dan Schneider sempre ao lado dela. Ela estrelou diversos filmes de sucesso, que eu já vou mencionar aqui pra vocês, mas conforme ela foi crescendo, aquela coisa mais cômica foi perdendo a graça pra ela. Então, aos 16 anos, ela conta que ela queria fazer programas mais sérios, tipo, que tinha mais a ver com a mulher que ela estava se tornando, e não com a menininha de 9 anos que entrou na emissora. Então, nessa época, ela fez o filme Todo Mentiroso, ela fez o filme Ela e os Caras, ela fez aquele filme Ela é o Cara, e ela começou a entrar num novo lado ali da sua carreira. Até que em algum momento ali, ela resolveu que queria ser rebelde. Porque esses atores, a maioria deles, eles sofrem uma pressão muito grande quando estão ali na adolescência deles, tendo que trabalhar, eles sofrem uma pressão muito grande. Tem regras que eles precisam seguir para não extrapolar horário, manter as notas na escola e tudo por aí. Então acaba que é uma grande pressão e eles acabam explanando de alguma forma. E nessa convivência com o Dan Schneider, o cara descolado, que gostava muito dela, que ia cuidar dela com tudo, ele começou a incentivar ela em várias coisas, tipo,
tipo, que não tinha que incentivar não, sabe? Tipo, fica na sua, moço. E aí ela arrumou um namorado mais velho e isso causou um grande problema na casa dela. Ela começou a ter um conflito com a mãe, com o pai e com a irmã, que eram muito próximos, e o Dan Schneider era uma pessoa que meio que tava por trás disso. Ele meio que incentivava ela: não, você pode namorar esse cara assim, porque você é independente, inclusive eu acho que você tem que se emancipar. E ele fez toda a cabeça dela nesse turbilhão de coisa que estava acontecendo pra ela querer se emancipar. Dentro disso também, o Dan Schneider, ao lado de um outro produtor que se chama... vamos achar... o Will Connell, que também é um dos criadores de Friends, né? Eles não se davam, mas eles criaram junto a série Coisas que Eu Odeio em Você, que era transmitido pela Warner TV. E aí tinha a Amanda Bynes um pouco mais velha, nesse teor mais sério. E o Dan Schneider novamente se sentia no dever de seguir o papel de mentor dela nessa carreira mais adulta na TV aberta. Então foi um grande caos. Ela começou a namorar um cara mais velho por meio que influência dele. Ele influenciou ela aí nessa parte de se separar dos pais. Esse foi um grande movimento que aconteceu na época, porque os jovens adolescentes que estavam trabalhando, eles queriam pedir o divórcio dos pais, como eles falam no documentário, simplesmente por independência, para não ter ninguém controlando o trabalho deles, e principalmente por um fato que eles iam ganhar mais dessa forma. Porque como tinha aquela série de leis que os menores precisavam seguir, sendo menores de idade, emancipados eles não precisariam. Então nessa época virou um grande estardalhaço, todo mundo queria se separar dos pais, se emancipar, e era sobre isso, e não tava tudo bem. E aí, diante de toda essa turbulência na vida da Amanda, ela ainda foi citada na Forbes com 21 anos, considerada como a 5ª mulher mais bem paga do mundo. Então ela sentiu ali que ela estava indo no caminho certo. Ela falou: se eu tô no caminho certo, foi citada aqui na Forbes, por que não seguir de fato os passos que o Dan Schneider está pedindo para eu seguir? E daí foi ladeira abaixo. Nessa época também, diversos atores mirins começaram a sofrer muito diante dos paparazzis, da pressão da mídia, foram pegos se drogando, batendo carro, fazendo coisas meio aleatórias, e a Amanda Bynes fez parte de tudo isso. Além dela pedir ajuda pro Dan Schneider para ela se emancipar e ter deixado toda aquela torta gigantesca, desnecessária de climão entre ela e os pais dela, aconteceu que ela foi pega dirigindo um carro embriagada e ela tava embriagada, tava dirigindo, bateu na viatura, daí ela foi pega e foi presa. Mais pra frente, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí, a tutela judicial passou novamente para os pais dela, até que recentemente, em 2022, a Amanda conseguiu a liberação dessa tutela, mas voltou a ser internada no ano seguinte, ou seja, ano passado, porque ela foi pega andando nua pela cidade. Então, a gente percebe que uma carreira brilhante vai de 0 a 100 muito rápido, principalmente quando as pessoas erradas estão do nosso lado num contexto geral. Ela estrelou grandes filmes de sucesso também, ela fez grandes séries na emissora, fora da emissora, grandes filmes que estouraram na época, mas por conta de uma má influência, ela sofreu muito, perdeu praticamente tudo. Hoje em dia, Aqui, ó. Hoje a artista desistiu da carreira de atriz após sofrer alguns surtos psicóticos e ser internada numa clínica de reabilitação algumas vezes. Agora ela está em busca de ser manicure na Califórnia, nos Estados Unidos. Então é literalmente isso, gente. Quem vai com muita sede ao pote geralmente tropeça e derruba o pote, né? Então fica aí a grande lição do vídeo de hoje. E em breve eu vou trazer o vídeo sobre ele, que foi muito comentado recentemente, que é o Drake Bell, que é citado nesse documentário, que é o de um teor um pouquinho, na verdade, bastante mais pesado. Mas eu vou trazer esse vídeo em breve pra vocês. Mas o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim nos comentários se você gostou desse vídeo com um pouco mais sério, de uma temática um pouco mais séria, e quais outros grandes atores vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês. Não esquece de deixar muito like, se inscrever aqui embaixo. Até a semana que vem e tchau!